Sejam bem-vindos, o nosso plantão continua, mas é o Ronda que está acontecendo. Olha, muito obrigado pelo carinho de vocês. Todos os dias as pessoas sempre dizem, estou acompanhando o Ronda porque gosto de ficar muito bem informado. Isso é excelente, viu? E daqui nós estamos também informando a todos no Brasil o que Linhares tem em termos de estratégia para receber uma lama tóxica que ainda está chegando por aí, mas chegou, na verdade, por enquanto, uma água turva que mudou a coloração do Rio Doce, como nós já mostramos. Mas existem muitas preocupações. É tanto que na esfera política, até a presidente Dilma Rousseff já se envolveu com o negócio e fez, sobrevoos por toda a região do Rio Doce, como o nosso departamento de jornalismo já informou. O sobrevoo da Dilma Rousseff pela extensão do Rio Baixo Guandu, parte aqui da cidade de Linhares e Colatina também, e são estudadas estratégias, estratégias do governo do estado para lidar com essa situação. Há quem diga que nós estamos diante da morte do Rio Doce. Eu não quero ainda acreditar nisso, até porque as comunidades ribeirinhas dependem desse rio para a pecuária e a agricultura. Nós sabemos que Linhares tem um grande potencial agrícola e essa lama não pode nos impedir disso, não. O secretário de Agricultura de Linhares, por exemplo, deve falar sobre esse assunto, mas o prefeito Nozinho Correia já disse que os efeitos serão vistos nessas duas áreas. É terrível pensar nisso. Agora, chegou para mim, está rolando na internet um vídeo que veio lá de Governador Valadares, mostrando os efeitos por onde a lama já passou, a lama que não chegou por aqui ainda, mas que deixou a água do Rio Doce bastante tóxica. Alguém foi lá conferir, peixes morrendo, um negócio terrível de se ver. Eu tenho as imagens com áudio, põe no ar. Nesse exato momento, aqui no bairro Santo Narciso, especificamente no Rio Doce, olha aqui, a lama chega a Governador Valadares e com a lama chega uma tragédia. Todos os peixes do Rio Doce estão morrendo. Acompanhe aqui, cinegrafista. Olha aqui, ó, a quantidade de peixe, ó. Não, vamos pegar. Olha aqui, ó, peixe morto, ó. Olha aqui, ó. Os peixes saindo fora da água. Olha aqui, ó, cinegrafista, ó, mais um aqui, ó. Olha aqui, ó, todos os peixes estão morrendo. Os peixes estão saindo fora da água, procurando oxigênio. Olha aqui, ó. Procurando oxigênio aqui, ó, procurando oxigênio. Uma situação tanto quanto lamentável. Olha aqui, cinegrafista, ó. Acompanha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Peixes procurando oxigênio. Uma água imprópria. Não consegue ninguém pegar nem peixe, igual eu tô fazendo aqui, não, viu? Ó. Olha aqui, ó. Ó, peixe, ó. Olha aqui, ó. Sem oxigênio. Todos os peixes. É de cortar o coração. Situação lamentável. Aqui em Governador Valadares, olha aqui, mais peixe aqui saindo, ó, procurando oxigênio, ó. Fala sobre o São Tarcísio. Uma situação tanto quanto lamentável. Nossa, o olha aqui, ó. Tá tomando o São Tarcísio. Mas o tanto de peixe morto agora nessa manhã, 8 horas da manhã, aqui no bairro Santo Narciso. Uma situação tanto quanto lamentável. É de cortar o coração, olha a lama. Tá rolando a internet. Agora, esse negócio de em 3 dias a água está limpa é cascata. Cascata. Isso não vai acontecer, gente. Com 3 dias, dá só uma olhada como é que ficou o governador Valadares, não é? Mas daqui a pouco o Ronda vai trazer à tona essa discussão. Esse peixe aí tá próprio para consumo? Tem gente passando fome aí, de repente vai lá no Rio Doce e pega, opa, achei comida. Será que está próprio para o consumo? Eu quero abordar isso aqui. Quero trazer uma bióloga falando sobre os efeitos que pode causar, além do que nós já mostramos, que é a morte de peixes. Ao longo do rio, por onde a lama passou, tem peixe morto. Então daí já dá para perceber qual é o risco disso. Deputados estão em regência, foram à regência, exatamente para verificar, continuar acompanhando o trabalho que está sendo feito. E lá em regência tem um canal que foi aberto para que essa lama, assim que passar na nossa região, vá direto para o mar. Mas os efeitos são inevitáveis. Daqui a pouco a gente volta com essas informações. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você.
E a Delegacia da Mulher anunciou hoje de manhã a prisão de um homem que estaria atacando mulheres na região. Trata-se de um estuprador que agiu pelo menos 3 vezes desde o mês de setembro. Setembro, outubro e novembro. Este rapaz acabou atacando mulheres. A delegada que cuida do caso falou conosco. Põe no ar. Sim, nós efetuamos a prisão na data de ontem de autor de 3 estupros que estavam sendo realizados aqui em Linhares. Esses estupros começaram a acontecer a partir de quando? O primeiro registro de ocorrência com as características desse autor foi feito no dia 4 de setembro. Aí, posteriormente, nós tivemos no dia 3 de outubro um outro registro de ocorrência com as mesmas características da moto, o mesmo modo de execução, e o último caso registrado foi no dia 8 de novembro. Esse trabalho foi minucioso, trabalho de investigação até chegar a essa pessoa, que é um crime difícil, né? Sim, foi um trabalho bem minucioso. Como os registros começaram a ser constantes, com a mesma característica, o mesmo modo de execução, nós já começamos a traçar uma linha de investigação de que poderia ser a mesma pessoa. Então foram realizadas diversas diligências investigativas, como levantamento de câmeras de monitoramento, dentre outros, e conseguimos chegar até o autor dos fatos. Nós requeremos um mandado de busca e de busca domiciliar, e foi concedido esse mandado pelo juiz, onde nós localizamos a moto utilizada pelo autor, bem como os capacetes, que tinham características peculiares, que todas as vítimas mencionavam essas características. Agora, a idade dessas vítimas, média de quantos anos? Elas têm em torno da mesma faixa etária, entre 16 e 20 anos. São vítimas, mulheres que, nos 3 casos, estavam sozinhas, andando na rua de madrugada. O horário da conduta criminosa era sempre o mesmo, entre 2 da manhã e 4. Coincidia com eventos que aconteciam nas cidades. Então, festas que tinham no parque de exposição. Os 3 casos coincidiam com festas. Então, essas vítimas estavam retornando da festa, estavam sozinhas, umas delas estavam indo a pé até a casa, e a abordagem do autor era sempre a mesma, se passando por mototaxista, oferecia carona. Em alguns casos elas aceitavam, no caso que a vítima não aceitou, ele a coagiu e a arrebatou mediante ameaça, simulando estar portando uma arma de fogo. Então, o modo de execução era sempre o mesmo. Ele confessou a prática de um dos atos, e os outros ele nega, mas houve o reconhecimento pelas vítimas, e o modo de atuação, bem como as demais circunstâncias, nos levam a crer que de fato é o mesmo autor. Então, volta lá essas imagens, porque esse que aparece aí é Marcos Paulo Feitosa, tem 31 anos. E ele é acusado de ter atacado 3 mulheres, como disse a delegada que cuida do caso. E agora a delegada pede para que outras supostas vítimas, que de repente foram vítimas desse Marcos Paulo Feitosa, apareçam na delegacia. Em um dos casos ele disse que fez mesmo, mas em outros 2 ele disse, olha, esse eu não fiz. Você vê que nas imagens aí vão aparecer um local que é no bairro Shell, e era exatamente um dos cenários que ele escolheu para estuprar uma das vítimas. Desde o mês de setembro. Setembro foi um, outubro outro, e no último sábado, exatamente no último sábado, ele fez a sua última vítima. Então as 3 mulheres reconheceram o Marcos Paulo Feitosa, né, de 31 anos. Ele aparecia e dizia, olha, sou mototaxista, quero uma carona? E as mulheres mesmo que dissessem que não, mas ele as obrigava em ocasiões diferentes. Então, neste caso, a polícia finaliza, ou deve finalizar o inquérito. Um já está, outros 2 serão, e o Marcos está seguindo hoje para o presídio de Xuri, que fica em Vila Velha, não é? Fica em Vila Velha. Ele está indo para Xuri exatamente para esperar lá o seu julgamento. Mas, de acordo com suspeitas da própria delegacia, ele teria até, olha o local aí, ó, que ele escolheu. Levava para aí, já viu, né? Já viu, era mais ou menos por aí mesmo. Exatamente, é no bairro Shell isso aí, é uma construção, né, abandonada do lado de cá,
ao lado tem o outro galpão, e ele levava exatamente para este local. Então as mulheres, gente, precisam tomar cuidado. Como é que uma mulher anda num lugar desse ou próximo disso aí, tarde da noite, não é? Aí entram também as orientações para as mulheres, né? Entra as orientações, porque tem mulher que anda sozinha apostando na sorte, ou acreditando em si. Não acreditem em si, mas acreditem na maior segurança própria. Maior segurança própria não dá esse mole aí todo. Porque quem pratica o crime espera a hora certa para atacar, e ele atacava. Ele atacava. Vai para o presídio de Xuri agora para esperar a finalização de outros 2 inquéritos. Ó, daqui a pouco de volta. Lembra do caso da bióloga, dos peixes mortos? Eu vou trazer os detalhes daqui a pouco no Ronda. Olha, estamos de volta com o Ronda na TV e eu tenho agora uma bióloga que vai falar sobre os efeitos que essa lama tóxica pode trazer aqui para a cidade de Linhares também, onde a lama está descendo, mas até agora o que nós temos é uma coloração diferente. Tem gente dizendo por aí que já é a lama tóxica. Não é não. Na verdade, abriram 2 comportas, né, em Mascarenhas, né, abriram, e também em Pedra Lorena, que fica em Aimorés. Aí essa água desceu, só que a lama, ela está sendo retida exatamente nas hidrelétricas. É o caso, por exemplo, de uma hidrelétrica que fica em Governador Valadares. Se soltar essa lama de lá de Valadares, amiga, aí parou, já viu. E exatamente por isso existem precauções sendo tomadas na nossa região. Mas o que diz essa bióloga, hein? Será que ela vai falar sobre a mortandade dos peixes também? Eu quero saber. Põe no ar. O trabalho de coleta das amostras de água do Rio Doce começou na manhã de hoje. O material foi levado para um laboratório aqui de Vitória. Os primeiros resultados devem sair nesta quinta-feira. Já se constatou a presença de ferro em taxas elevadas, por exemplo, em Governador Valadares. Outros elementos a gente sabe que existe, mas não temos uma certeza estatística, então é preciso que se faça análise de água em empresas idôneas, competentes, não pode ser qualquer valor, não pode ser qualquer empresa. A previsão é de que a onda de lama, com os rejeitos das barragens da Samarco, chegue a Colatina na sexta-feira, mas os estragos já começaram a aparecer. A tragédia ambiental com as barragens da Samarco não poderia ter acontecido em pior hora para o Rio Doce, que já sofre com assoreamento e com a seca, a maior dos últimos 40 anos no estado. E com a passagem da onda de lama pelo Espírito Santo, a situação vai ficar ainda mais grave. O primeiro indício é a cor da água do rio, que já mudou de aparência, está turva. O sinal de alerta foi ligado. Se a água tiver um elevado índice de turbidez, não vai ser possível o tratamento, né? Mas essa questão da turbidez também vai comprometer a vida nesse ambiente natural que é o Rio Doce. Como isso vai acontecer, né? A turbidez é quando a água tem uma quantidade tão imensa de partículas sólidas que não permite a passagem da luz. Se a luz não chega nas algas e nos vegetais aquáticos do Rio Doce, eles não vão fazer fotossíntese, não vão produzir matéria orgânica, não vão produzir oxigênio e eles são a base da cadeia alimentar desse ecossistema. Ainda segundo a bióloga, a situação em Colatina não deve ser diferente da de Governador Valadares, em Minas, onde a maior parte dos rejeitos ainda está concentrada. Os peixes estão morrendo, agonizando, porque não tem oxigênio na água. Também por aqui, quase nada vai restar. Nós vamos ter um índice alto de mortalidade de animais e de vegetais no rio, e não vai ser só no momento da passagem. Isso é uma coisa que vai perdurar por um tempo maior, porque essa lama tende a sedimentar no leito. Como eu disse, o momento não podia ter sido pior, nós não temos chuva para lavar esse leito e levar isso mais adiante. Então essa lama vai sedimentar e vai sedimentar com todos esses resíduos tóxicos, com toda essa matéria em decomposição. E isso não é uma coisa que vai ser resolvida a curto prazo. E o futuro do Rio Doce, que abastece só aqui no Espírito Santo milhares de pessoas, depois da passagem da onda de lama, é ainda mais assustador. Eu pessoalmente acredito que nós nunca mais teremos o Rio Doce com essa biota que está aqui, ou seja, com esses seres vivos que estão aqui.
muitas espécies vão ser extintas nessas condições, mas não podemos precisar quais. Pois é, quem vai pagar essa conta? Para o governador do estado, quem tem que pagar é a Samarco. Aliás, o estado já moveu a justiça, quer que a Samarco seja multada. Eu tenho essa informação, não é? Põe no ar. A ação movida pelo governo do estado é cautelar, ou seja, preventiva, e foi protocolada hoje contra a mineradora Samarco, empresa responsável pelas barragens rompidas em Mariana. O procurador-geral do Espírito Santo, Rodrigo Rabelo, elaborou a ação, tendo como intuito principal a preservação do abastecimento de água à população. O Estado formula vários pedidos para que a Samarco adote providências em caráter preventivo para mitigar, diminuir os impactos ambientais decorrentes dessa lama que se aproxima, essa onda de lama que se aproxima do Espírito Santo, e garantir o abastecimento de água, né, caso efetivamente tenha que ocorrer a interrupção da captação de água. O governo quer evitar improvisos na hora da chegada dos rejeitos de minério no Espírito Santo e tem tomado como exemplo a passagem da lama em Governador Valadares, Minas Gerais. Mas a Secretaria de Meio Ambiente diz que não tem como precisar o dano que a onda de rejeitos vai deixar por onde passar. Segundo o Estado, os impactos poderiam ser mensurados ou até mesmo controlados caso a Samarco tivesse cumprido na íntegra as intimações feitas esta semana pelo governo do Espírito Santo. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, a empresa cumpriu apenas algumas das medidas. Nós nos reunimos com a empresa na segunda-feira, eles se comprometeram a apresentar alguns carros-pipas, foram entregues, mas efetivamente a apresentação do plano não foi entregue formalmente para o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Nós exigimos a apresentação imediata, no domingo ainda, de um plano emergencial de mitigação dos efeitos à fauna e à flora. E esse plano não foi apresentado também. Segundo o procurador do estado, o valor da multa que a Samarco pode pagar caso descumpra os termos da ação vai ser calculado pelo juiz. Também estamos pedindo ao juiz que arbitre uma multa à Samarco se efetivamente a liminar for deferida e não cumprida. Seguramente o juiz leva em consideração o tamanhozão desse Rio Doce e a importância dele para a comunidade. Aí chega até o valor. Tomara que seja um valor adequado, à altura, eu fico aqui torcendo. Daqui a pouco de volta, a história do tremor de terra em Pedro Canário. Em quantos na escala, hein, nós estamos falando? Daqui a pouco eu vou explicar essa história. De volta com o Ronda, Juliana Dias tem informações de um corpo. É um afogamento que aconteceu na nossa região, não é? Tem a Juliana? Põe no ar. O corpo de um homem identificado como Gelson Lepaus foi encontrado boiando às margens da Lagoa do Teste, no bairro São José, no início da tarde desta quarta-feira, como mostram as imagens cedidas por um telespectador. Pescadores e também amigos da vítima a ajudaram nas buscas e foram eles que encontraram o corpo. Gelson estava desaparecido desde ontem, terça-feira. Familiares chegaram a fazer um boletim de ocorrência na delegacia de Linhares. A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros chegaram logo após os pescadores terem encontrado o corpo. Muitos curiosos também estiveram no local. O corpo da vítima de afogamento foi periciado e levado para o Serviço Médico Legal de Linhares. Os moradores de Pedro Canário estão assustados com a história de um tremor de terra que aconteceu por lá. O negócio está chegando para a nossa região, viu, gente? Tremor de terra, eu não imaginei dar uma notícia dessa no Espírito Santo não tão cedo. Mas eu quero saber agora dos detalhes. Põe no ar. As paredes rachadas da casa mostraram que o tremor de terra aconteceu em Floresta do Sul, distrito de Pedro Canário, na manhã desta segunda-feira. Os moradores assustados esperavam por uma explicação e esta chegou. Veio do Observatório Nacional Sismológico da Universidade Federal de Brasília, onde é realizado o monitoramento. Segundo o analista do sistema do observatório, o abalo aconteceu exatamente às 10h07 da manhã desta segunda-feira em Pedro Canário, onde atingiu a escala de 2,4 graus na localidade de Floresta do Sul,
onde os moradores de fato sentiram um tremor mais forte. Este tremor pode ser considerado uma acomodação natural da Terra e que pode acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar. E a notícia agora é de uma grande apreensão de droga aqui na cidade de Linhares. Eu tenho imagens, inclusive, e de quem estava com a droga também. Põe no ar, pode colocar no ar. De acordo com a polícia, essa mulher aí, o nome dela é Bruna, né? Bruna Pereira dos Santos, foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal com esse pouquinho de droga aí, ó. Dá em torno de uns 15 quilos, que seriam comercializados no Pontal do Ipiranga. A informação foi dada pela própria polícia, a apreensão que aconteceu na noite de ontem. Ela foi presa no posto da polícia na Serra e a Bruna era uma das passageiras que fazia essa linha, né? Vitória Jaguaré, desceria em Linhares para entregar a droga que estava dividida. Mostra de novo os tabletes lá, as barrinhas. Eram 15, né? Eram 15 barras. E de acordo com informações, a Polícia Civil participou dessa movimentação junto com a Polícia Rodoviária Federal. É o tal do avião, né? E receberia, sabe quanto, gente? R$500 para levar essa droga para o destino. Agora, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai ter que gastar pelo menos umas 30 vezes mais para sair da cadeia. Compensa ou não?